Bem, essa é a parte 2 do vídeo anterior que eu acabei de postar, né, com o título Crise na Manaus Cult e com Cultura, um questionamento, né? Não estou afirmando nada, estou questionando. Então, eu esqueci, como eu não preparei um roteiro, eu esqueci de falar alguns pontos importantes para poder a gente entender, questionar melhor essa suposta crise. A primeira delas relacionado aos vídeos anteriores que eu já postei, que é sobre gestão cultural municipal, no caso especificamente Manaus Cult, o vídeo anterior, equipamentos culturais municipais, sobre o Festival Passo a Passo. Quem já acompanhou esses vídeos vai entender o que eu vou falar agora, né? A outra parte é especificamente sobre a SEC, que eu tenho falado pouco aqui no canal, mas eu preciso falar mais disso, né? E por último, eu vou fazer divulgação de algo que eu publiquei recentemente. Vamos lá. Primeira parte, Manaus Cult. É o seguinte, nós estamos numa gestão agora do diretor-presidente, que eu não vou dizer nomes, ele está aqui. Antes dele tinha um outro, nomeado pelo prefeito atual, né? Ele saiu, assumiu na Câmara Municipal de Manaus como suplente, devido a um outro parlamentar que passou para deputado, e ele retomou para a Câmara. Aí assumiu esse atual presidente, né, que disse que era advogado, a OAB disse que ele não é advogado, enfim, só é bacharel em Direito. E ele permaneceu, mesmo com a polêmica, né, ele permaneceu e permanece no cargo. Ele não tem experiência com gestão cultural. Já vi uma entrevista dele no podcast, ele falando que a experiência que ele tem de eventos, alguns eventos que ele organizava do âmbito religioso e cestas culturais na UFAM, né? Eu imagino que a gente seja da mesma idade e eu não lembro dele das cestas culturais da UFAM. Não sei nem que curso ele fez lá, porque parece que ele é bacharel em Direito do CIESA. Tá aí fica o questionamento, eu não entendo. Ele também diz que ele é um ativista cultural. Em primeiro lugar, não existe ativista social. Em segundo lugar, não existe ativista cultural. Isso não existe, porque ativista é sempre em prol de uma causa, né? E não precisa ter essa nomenclatura seguinte, né? Não precisa, né? Existe uma diferença entre militância e ativismo. A militância, ela pega vários temas, ela tem uma continuidade, ela tem uma organização, partidos, sindicatos, políticos, enfim, categorias, ideologias, não importa, ela sempre tem uma forma de organização, pensando no coletivo, causas diferentes, né? O ativismo é pontual, é específico, né? É específico. Vou dar um exemplo básico, né? Aqueles atos de jogar tinta ou qualquer outra coisa em obra de arte em museus famosos. Isso é um tipo de ativismo que é relacionado a uma crítica à destruição do meio ambiente, aquecimento global, mudanças climáticas, etc. Eles fazem isso para chamar a atenção, né? Que não deixa de ser um ato paradoxal. De um lado, eles estão fazendo uma crítica em um espaço que eles sabem que vai dar visibilidade midiática, né, que vai dar uma repercussão. Por outro lado, há um esvaziamento desse tipo de ativismo que ele fica pontual ali, gera uma polêmica e não tem uma organização coletiva para uma continuidade e uma proposta de mudança de fato, né? Não tem, esvaziado. Então, quando você fala que você é ativista de algo específico, eu considero algo esvaziado, né? Que não tem uma proposta, uma pessoa que não está dentro daquele setor. E esse atual presidente da Manaus Cult, ele não é do setor cultural, ele não é. Você ser um organizador de eventos religiosos não te dá uma prerrogativa de produtor cultural ou produtor de eventos culturais, né? Não dá prerrogativa, né? Então, ele não tem experiência em gestão cultural, né? Vamos botar os pingos nos is. Tá, que isso é uma área recentemente no Brasil, que não tem uma profissionalização, ok, eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui, é só procurar o que é gestão cultural, o que são os gestores, enfim, eu não vou repetir aqui esse tema, não tenho mais o que justificar para falar dessas pessoas nomeadas na Manaus Cult no Com Cultura.
é simplesmente indicação partidária, indicação política, promessa de campanha, não sei, é um assessor de político, não é. Eles acham que o setor cultural é bagunça. Não é bagunça e não deve ser bagunça. Aqui tem trabalhadores e profissionais específicos do setor que ou estão desempregados, ou estão em desalento, ou estão em subemprego, ou estão na informalidade, ou estão passando fome, entendeu? Que depende de editais, depende das consultorias, depende das apresentações artísticas e uma série, enfim, é toda uma cadeia produtiva que é impactada quando essas pessoas assumem o poder sem nenhuma competência, apenas visando o orçamento público, eu imagino, ou a politicagem, ou a próxima eleição, ou os eventos que dão visibilidade. Eu não sei qual é o objetivo dessas pessoas, mas isso atrapalha a vida de todos os trabalhadores da cultura, né? Nós, trabalhadores da cultura, como eu já falei na parte 1, nós estamos cansados. Eu imagino que para a maioria a pandemia foi o estopim. A gente teve que fazer uma união tática, até de pessoas que não se gostavam, de filiações partidárias diferentes, de movimentos culturais diferentes. Tivemos que fazer uma união tática. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa totalmente low profile. Tive que começar a fazer vídeo no Instagram, né? Começar a fazer live, começar a fazer entrevista e me posicionar e começar a falar sobre as minhas pesquisas, que aí eu acabei migrando isso para o YouTube. Por quê? Porque a gente estava numa situação crítica e o momento para a gente sair do buraco, a gente está se metendo em um outro buraco por incompetência de uma gestão cultural municipal. Eu não gosto de falar nesse tom, não gosto, mas eu tô assim, entalada, não dá mais, não dá mais. Não tem diretores lá competentes. Ficam perseguindo os trabalhadores da cultura que fazem crítica. Já me perguntaram várias vezes: Hila, tu não tem medo? Hila, tu não tem medo? Hila, tu não tem medo de ser perseguida? Gente, quando eu comecei a pesquisar sobre política cultural em 2006, eu já tive problema em 2008, 2009. Eu já comecei a ser perseguida aí. E aí eu vou me importar com o que estão falando, deixando de falar. Para quem viu, no último evento organizado pelo Concultura, Manaus CUT, eu fui censurada lá. O papel da minha pergunta, primeiro que ninguém podia pegar no microfone. O papel da minha pergunta simplesmente sumiu e até hoje não apareceu. E eu fiz sim um barraco lá, porque foi uma forma minha de explodir. Eu nunca fiz esse tipo de coisa, sou uma pessoa extremamente educada. Eu tive que fazer isso porque eu fui censurada. Porque a pessoa que me censurou até hoje, eu não sei quem é, ela sabe o poder que eu tenho argumentativo, o poder das minhas pesquisas e que eu faço vídeo no YouTube. E quando eu falo que é o poder do conhecimento. É o poder de saber o que está falando. De não ser amadora e nem uma aventureira. Eu não tô aqui para montar em cima de ninguém. Não tô aqui para ficar rica. Meu papel é de pesquisadora. Faço alguns trabalhos pontuais. Mas eu também sou dos trabalhadores da cultura, eu faço parte do setor também. Mesmo não sendo artista, mesmo não sendo produtora cultural. Mesmo não vivendo só disso. Eu me sinto na responsabilidade de fazer uma sociologia intervencionista ou uma antropologia da ação. Não adianta só eu pesquisar e não ter retorno para a sociedade, não fazer uma construção crítica. Todos os meus vídeos aqui no YouTube são de construções críticas. Né? Ou crítica construtiva. E é isso que são meus vídeos. Trazer a clareza, a luz do conhecimento, os dados, as evidências, os indicadores, né? Mostrar de uma forma argumentativa e o roteiro, começo, meio, fim, vídeos por temas. Eu não faço isso à toa. Eu faço isso para ajudar outras pessoas a usar isso como um bastião de reivindicação política. O que a gente vive aqui em Manaus é uma vergonha. A Manaus CUT ainda está localizada enquanto sede administrativa dentro de um teatro. Dentro de um teatro.
O atual presidente deu um prazo para sair de lá e ainda não saiu. O atual presidente usa o prédio do Centro de Arqueologia de Manaus para fazer reunião, para fazer coletiva, faz de gabinete. Ninguém fala sobre isso. O Centro de Arqueologia de Manaus não está aberto ao público, foi entregue só a obra. Ele não está em funcionamento, ele não tem equipe técnica, ele não tem exposição para abertura do público, ele não tem o mínimo para ser o lugar de guarda de peças arqueológicas da demanda alta que nós temos em Manaus. Aí eu pergunto do IPHAN, cadê a fiscalização, né? Cadê a fiscalização no Festival Passo a Passo do que fizeram ali na fachada do Museu da Cidade de Manaus? Não houve pedido de autorização por parte da prefeitura. E até a minha última informação, não teve autorização formal do IPHAN por uma intervenção artística na janela de uma escada improvisada na janela. E o Centro de Arqueologia de Manaus? Está tendo um acompanhamento? O IPHAN, enquanto órgão fiscalizador, está fiscalizando o que estão fazendo com o Centro de Arqueologia de Manaus? E o Café Teatro, que tinha um projeto de reforma que já tinha sido aprovado pelo IPHAN na gestão passada para adaptações de botar adequadamente a ser um museu, e simplesmente a Manaus Cult tomou conta do espaço para virar sede administrativa. O Museu da Cidade continua com poucos funcionários vivendo de monitores, ou de pessoal que é enviado para lá, com exceção do gerente, ou com pessoas enviadas para lá que não entendem nada de museu. O museu está fechado no fim de semana. O Memorial Oscar Ramos também tem pouquíssimos funcionários. E eu tenho quase certeza que ele também fica fechado no final de semana. E a situação da Praça Dom Pedro II? Aquilo que fizeram no chão é totalmente inadequado. É impressionante a capacidade de alguns gestores municipais de serem incompetentes e minimamente não contratar um assessor que entenda do que é uma fundação cultural. Agora eu vou para a parte da SEC. Então, a SEC, quando era o primeiro secretário lá, que ficou